Queridos irmãos, queridas irmãs, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Todos nós que aqui estamos, somos aqueles que viemos de uma longa trajetória, errando e acertando, como é natural a todos aqueles que fomos criados simples e ignorantes. Necessitamos passar pelas oportunidades de aprendizado e temos a chance de buscarmos o conhecimento através das informações que nos chegam de todas as formas. O que nós hoje aqui vamos trazer nestas reflexões rápidas, todos sabemos, mas na medida que nós vamos acessando novas informações, que elas vão chegando até nós, nós temos a oportunidade de irmos repensando alguns conceitos que já conhecemos, dando-nos conta de alguns aspectos que por vezes passam despercebidos, e lentamente nós vamos ampliando o nosso nível de consciência, errando, acertando. Mas é através do conhecimento que nós vamos nos dando conta de determinadas questões. Quando nós ignoramos algo, nós às vezes procedemos de determinada maneira porque não temos aquele conhecimento. Buscando através da informação, nos habilitamos com o conhecimento e por vezes, mesmo conhecendo, mesmo tendo a informação, nós ainda não desenvolvemos a consciência do conhecimento que nós buscamos. Então, lentamente, nós vamos exercitando este conhecimento através das informações, errando, acertando, dando-nos conta de que nos equivocamos porque temos o conhecimento e lentamente modificando-nos para melhor, ampliando assim o nosso nível de consciência, nos tornando pessoas mais conscientes. Se nós observarmos a mensagem lida do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, naquelas pequenas frases, ela nos está convidando a reflexões, a que nos utilizemos da natureza para fazermos a viagem que pouco temos feito para dentro de nós. Porque para fora nós temos feito até de forma excessiva, porque nós estamos inseridos no mundo que nos chama o tempo todo à competitividade, à agitação e a compromissos múltiplos de forma simultânea, fazendo com que a serenidade, a harmonia interior e, consequentemente, a paz se tornem escassos em nós. Porque, de uma forma geral, nós, como seres humanos, estamos nos deixando consumir pelo mundo de fora. Então, a temática da noite, nós vamos falar sobre os passes, que é a terapia dos fluidos, a fluidoterapia. E nós vamos iniciar dando-nos conta, despertando para essa questão dos fluidos, que estão em toda parte. Os fluidos estão na natureza de forma abundante. Eles se encontram ao redor de nós e estão em toda parte, de forma neutra. E, a exemplo de um químico, nós todos atuamos na questão dos fluidos. A Gênese, no seu capítulo 14, fala todo ele sobre os fluidos. Eu creio que conhecer fluidos é ter uma capacidade de relacionamento muito interessante. Vale a pena nós nos debruçarmos sobre esse capítulo dos fluidos. Eu creio que uma pessoa que conheça essa questão dos fluidos, que estude e que domine, ela vai mudar para melhor a sua capacidade de se relacionar com os outros. Porque é de uma riqueza muito grande essa questão dos fluidos, porque à medida que nós vamos nos dando conta da presença, da existência desses fluidos,
nós podemos trabalhar com eles de forma consciente, porque isso se dá muitas vezes de maneira inconsciente. O fato é que em a natureza os fluidos aí estão de forma neutra, mas eles adquirem determinadas propriedades, determinadas qualidades daquela fonte que os coloca em movimento. Então, no capítulo 14 tem a seguinte definição da Gênese, da obra básica a Gênese. Fluido é tudo quanto importa a matéria, da mais grosseira à mais diáfana, à mais sutil, variando em multiplicidade infinita, com o objetivo de atender a todas as necessidades físicas, químicas e inclusive vitais da matéria, bem como sua intermediação entre os planos material e espiritual. Então nós vamos perceber da importância dos fluidos. Tudo em nossas vidas são movimentações fluídicas, mesmo que a gente não se dê conta disso, mesmo que a gente não se aperceba disso. Na medida em que nós vamos percebendo isso, que nós vamos despertando para essas questões, nós vamos tendo muito mais cuidado. Nós vamos nos dando conta de como é importante essa questão. Querem um exemplo? Às vezes, nós estamos num diálogo com uma pessoa e esse diálogo se transforma numa contenda, ele se transforma numa discussão. E não raro, nós falamos coisas de uma forma tal que aquilo que nós dissemos machuca, magoa e afasta de nós pessoas que nós amamos. Em um segundo, poderemos criar situações embaraçosas e dolorosas. Quantas pessoas nós conhecemos que deixam de se relacionar com pessoas queridas, com pessoas amadas, por uma frase que foi mal colocada, que foi mal pensada, que foi mal dita. Porque nós ficamos escravos das palavras. Uma vez dita, elas não podem ser recolhidas. E com frequência, palavras nós dissemos que se assemelham a dardos venenosos. Por quê? Porque vão recheadas com estes fluidos. Então imaginemos os fluidos de forma neutra ao nosso redor. Nós os qualificamos com o quê? Com os nossos sentimentos. É como se nós pegássemos um quantum de fluido, colocássemos nele o nosso sentimento, a nossa emoção e dessemos uma direção e uma potência através da palavra. Então, muitas vezes, aquela frase chega e machuca tanto ou mais do que uma agressividade, uma agressão física. Às vezes, nós literalmente atiramos algo na pessoa que está diante de nós, porque não foi pensado, porque não foi sentido. Quantas vezes a gente se dá conta disso depois que já falou? Às vezes a gente fala algo e imediatamente percebe que nos colocamos muito mal, mas aí os efeitos já estão acontecendo. Os estragos, como nós dizemos, já se instalaram e nós ficamos agora vinculados a estas consequências que às vezes demanda de tempo, de esforço e sacrifício para retomarmos aquele ponto inicial, quando tudo poderia ser evitado se nós tivéssemos uma noção maior sobre essa questão. Então, os fluidos, eles estão a nosso serviço. Então, nós vamos trazer isso para o ambiente do passe. Vejam a responsabilidade daqueles que se dedicam, que estudam e que se preparam para serem passistas de uma sociedade espírita séria como esta aqui. O compromisso que é vir para a sociedade espírita, e hoje eu vou então trabalhar no passe, né, na fluidoterapia. Então o sujeito vem para doar,
Ele vem para participar desta oficina, desta verdadeira oficina. E ele vai trabalhar com as ferramentas que ele possui, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então, retomando, nós qualificamos esses fluidos através dos nossos pensamentos. Então, é uma atividade toda mental. E aqui nós vamos fazer um parêntese para dizer que o dia que nós tivermos consciência, aqueles que nos dedicamos aos labores espíritas, o dia que nós tivermos consciência do que acontece a nível espiritual, com certeza as atividades vão ser muito, muito melhores. Porque penso eu que em atividades espirituais, quando nós não atrapalhamos, nós já ajudamos muito. Porque é pensamento. Tudo é pensamento. Então, se nós estamos num ambiente, numa câmara de passes, numa sala de passes, por exemplo, nós, quando chegamos, sabemos que os espíritos benfeitores daquela casa prepararam aquele ambiente. Muitas vezes eles buscaram essas energias em lugares outros, e tudo ali está preparado. Então, quando nós entramos, os trabalhadores, e permitimos que os nossos pensamentos sejam estranhos àquele ambiente, ou seja, quando às vezes eu tenho uma noção muito pálida do que acontece ali, nós interferimos. Então, às vezes, os assuntos eles não são chulos, eles não são de baixo calão, mas eles são inapropriados para aquele momento, para aquela atividade. Porque ao fazer isso, nós estamos trabalhando de forma contrária àquelas energias. Esse tipo de pensamento, quando são questões alheias, estranhas àquela atividade, não contribuem, eles não somam. Então, na medida em que nós vamos percebendo isso, nós devemos, os trabalhadores, trabalhar a benefício da atividade. Só que não é simples, nós sabemos, viver esse mundo lá fora. E digamos que eu estou então escalado para o passe na terça-feira e tive um problema com o meu chefe, ou com a minha esposa. Eu tive ali uma contenda, surgiu uma situação que me tirou do eixo do equilíbrio, que me afetou. Bom, mas o passe é à noite, agora estamos no início da tarde. Então esse sujeito, pode ser que esse indivíduo tenha a capacidade no decorrer da tarde de se reharmonizar. Ok? Mas muitos não temos. Então, se aquela situação me afetou, eu preciso me dar conta e ao chegar na casa espírita, ser verdadeiro comigo mesmo e com os benfeitores espirituais e dizer, olha, apesar de estar escalado para o passe, eu hoje necessito tomar um passe. Eu necessito receber essas energias porque não estou em condições, em razão de alguns acontecimentos. Agora, se nós superamos e estamos em condições, ok. Então, vejamos que são questões de fórum íntimo. Ninguém sabe, nós sabemos como é que está, o que aconteceu e assim por diante. Então, todos nós, falando de uma forma geral agora, somos aqueles imperfeitos que vivemos um mundo de relação e que atraímos companhias espirituais, nem todas positivas e saudáveis, como é normal, em razão das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Então, a casa espírita recebe o público em geral. Todos nós viemos nessa fonte de energias, de bênçãos, que é uma casa espírita. E queremos nos utilizar deste recurso valioso, o recurso da fluidoterapia do passe. Ou porque nós estamos vivendo um quadro difícil, um momento complexo, necessitamos desse reabastecimento. Então, o que é que se dá nesse instante? Nós entramos na sala de passes e encontramos esse ambiente preparado pelos espíritos e a equipe espiritual ali pronta. Muitas vezes com equipamentos de além-túmulo, com equipamentos do mundo espiritual para tratamentos específicos. Então é um momento sério, muito sério. E nós somos recebidos. Nós, os pacientes, nós aqueles que vamos nos utilizar deste recurso do passe. Então, naquele momento, naquele instante, os passistas vão doar de si. Eles ali estão predispostos a darem o que eles possuem de melhor, sob a vigilância, a coordenação dos benfeitores espirituais.
Então é um momento riquíssimo, porque essas companhias que são atraídas pelos nossos pensamentos, no momento do passe elas vão sendo desligadas do nosso campo psíquico, vão sendo afastadas. Tudo começa quando nós nos posicionamos em pensamentos e ações. Para cada pensamento, uma onda mental. Nós somos, todos nós, antenas transceptoras. Tanto transmitimos quanto recebemos. E todos nós trazemos as nossas questões. Então, é inevitável que conquistemos determinadas companhias espirituais não positivas, não saudáveis. Em função dos pensamentos. Nós as vamos atraindo pelo nosso pensar. Nós ainda temos muitas instabilidades emocionais. Todos nós, com muita facilidade, perdemos o pouco equilíbrio que nós conseguimos pelas nossas imperfeições, pelo fato de que nós estamos muito mais próximos do princípio do que da meta, que é a plenitude, que é a perfeição. Então, quando essas companhias se instalam no nosso psiquismo, porque é como se nós tivéssemos o ímã e a limalha de ferro, são atraídas. Eu vou usar um exemplo aqui, vou tentar construir um exemplo para me fazer entender melhor. Digamos que o sujeito tenha o vício do alcoolismo, e nós aqui não estamos criticando a nada nem a ninguém, porque não nos compete. Mas o sujeito tem esse mau hábito, tem esse vício do alcoolismo. Ele acorda de manhã e inevitavelmente, ele vai pensar nesse vício, porque é um desejo que ele tem crescente. Quando ele pensa nesse vício, em satisfazer esse vício, ele emite uma onda mental, que se propaga no espaço. E os nossos irmãos desencarnados veem, percebem essas ondas mentais, e pelo cumprimento da onda mental, eles sabem que tipo de pensamento é. Então, se tem algum irmão que desencarnou, que deixou o corpo em função da questão do alcoolismo, e ele perceber essa onda mental, ele vai ser atraído como a limalha de ferro é atraída para o ímã. Instantaneamente nós passamos a ter uma companhia. E isso se dá pela identidade de pensamentos. São ondas mentais muito semelhantes, que são atraídas e que potencializam o pensar. Então, para aquela pessoa que tem essa questão do vício, na medida em que ele vai atraindo essas companhias, o processo vai ficando mais difícil, mais complicado, porque não é somente o seu pensamento, é o seu pensamento que vai se somando com o de outros, e isso potencializa, fica mais difícil. Agora, se nós trouxermos isso para todas as questões dos relacionamentos humanos, nós vamos ver a questão da inveja, a questão da fofoca, a questão da maledicência, a questão da sexualidade e tantas outras questões que caracterizam o nosso proceder. Então, criando um grau de dificuldade e muitas vezes tumultuando a mente, porque quando o pensamento surge na nossa casa mental, é necessário ter muita atenção para perceber que ele não é nosso. É um grande desafio. Como eu faço para saber se esse pensamento é meu ou não é meu? Às vezes eles são tão absurdos que chamam a atenção, que nos chocam. E do nada surge um pensamento e a gente diz, nossa, mas que estranho esse pensamento, da onde eu tirei isso? E a gente percebe que não é nosso esse pensamento. Ou então, se nós estamos relativamente bem, e em questão de segundos, somos envolvidos por uma angústia, por uma tristeza. Então, a lógica e a razão nos ajudam a combater isso. Mas que estranho, por que eu agora estou achando que eu não tenho valor? Por que agora eu fiquei nessa tristeza? De onde surgiu isso? Afinal de contas, não aconteceu nada. Então, essa lógica interrompe esse fluxo. Então, aqueles que percebem, que sabem desse mecanismo, desse processo, acende uma luz de alerta. É necessário interromper esse fluxo mental de alguma forma. Para alguns, uma boa música. Para outros, uma leitura edificante, uma página. Algo que interrompa esse fluxo mental. Que tire a mente dessa faixa vibratória e venha para uma questão mais saudável. E imediatamente nós paramos de sentir. Mas
O fato é que esse é o mecanismo de sintonia, de afinidade. Vai chegar um dia que nós vamos ter condições de nos mantermos nessa harmonia, nesse equilíbrio, sem estarmos tão suscetíveis a essas interferências. Mas esse dia, para a maioria de nós, ainda vai longe. Nós nos deixamos envolver, nos deixamos enredar com muita facilidade. Em outras palavras, nós precisamos nos esforçar para procedermos bem, para agirmos no bem, porque o bem ainda não é natural em nós. Porque nós viemos dessa caminhada e hoje nós temos necessidade, nós temos vontade de proceder bem, nós estamos buscando o bem, o que não se deu sempre, nem sempre foi assim. Se nós pegarmos outras vidas logo ali, nós éramos outros. Daí a nossa dificuldade em mantermos uma relativa harmonia, um equilíbrio emocional. Então, ciente disso, nós vamos ter bastante cuidado, bastante vigilância. Então, no momento do passe, nós entramos para receber a fluidoterapia, para receber o passe. E os benfeitores, eles vão desligando esses irmãos dos nossos psiquismos. Então, nós entramos na sala do passe acompanhados e saímos desacompanhados. Porém, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o passe não é um mecanismo solucionador. Tem pessoas que dizem assim: eu estou me sentindo um pouco carregado, e eu vou lá na casa tomar um passezinho, como quem toma um remédio, para tirar a dor de cabeça. Mas esse indivíduo, ele não percebe que, ok, ele vai tomar o passe, e essas sintonias, elas vão ser desligadas do campo vibratório, do nosso psiquismo, e nós vamos sair livres e leves, para logo ali encontrarmos outras companhias semelhantes. Por quê? Porque não mudou a forma de pensar. Então, a vida muda quando nós mudamos. Então, o passe não é um mecanismo solucionador. O passe é um mecanismo auxiliador. Então, sem essas presenças, nós temos um refrigério momentâneo, para que pensemos, repensemos algumas questões e percebamos a importância de mudar algumas condutas nossas. Quando nós fazemos isso, nós saímos de uma certa faixa vibratória e vamos para outra. Então, aquelas mentes enfermiças, que eram as nossas companhias, não nos alcançam mais, porque nós estamos agora numa outra condição. Porque nós procedemos algumas mudanças no nosso pensar, no nosso agir, lentamente, com muito sacrifício, com muito esforço. É o processo de todos nós. Mas saber disso é bem significativo. É muito importante nós nos darmos conta desse mecanismo, desse processo. Porque é tão difícil conquistarmos essa condição e tão fácil perdê-la. Como às vezes nós somos ingênuos. Às vezes nós encontramos uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, um conhecido. Nós estamos indo para o trabalho, ela vem em sentido contrário e nós nos deparamos. E paramos alguns minutos para conversar, mas a gente não percebe, não sabia que esse sujeito está vivendo um quadro muito difícil, muito doloroso, está vivendo um momento lá de depressão e um quadro grave, ao qual todos nós estamos sujeitos. E ele então, quando nós perguntamos como ele está, rapidamente ele faz uma narrativa daquela situação toda. E nós nos compadecemos, mas de uma forma infantil nós abraçamos aquela situação. E de certa forma nós tomamos para nós. Aquele diálogo termina, aquele sujeito segue e nós também, mas não da mesma forma que nós estávamos. Agora com um peso extra, porque nós apanhamos essas questões para nós e começamos a carregar conosco. Mas isso não seria uma falta de caridade? Não, tem várias formas de nós auxiliarmos. Nós podemos compadecer, levar o nome daquele irmão nas nossas orações, no evangelho que a gente faz, no centro espírita que a gente frequenta, na forma de auxiliá-lo, mas é diferente de uma forma infantil, ingênua, nós abraçarmos aquela problemática como se nossa ela fosse.
E isso nós nos vamos dando conta à medida que nós vamos despertando para essa questão da sintonia, da afinidade e dos fluidos. Então é uma mente que começa a despertar, que começa a se dar conta desses mecanismos, e começamos então a evitar muitas questões que são nocivas para nós próprios. Então, como é que nós chegamos na casa espírita? Aqueles que viemos trabalhar, temos então essa consciência de ter um cuidado, especialmente naquele dia, porque nós vamos doar, mas nós temos condições, nós temos o que doar. Então, isso é um trabalho que aquele sujeito que trabalha no passe, que se dedica a essa atividade, é um cuidado que ele tem que ter, é uma responsabilidade que ele assume. Eu sempre falo, na casa espírita, às vezes as pessoas, eu quero participar do grupo mediúnico, eu quero desenvolver a mediunidade, mas você está ciente das responsabilidades, dos compromissos, do que você vai ter que mudar na sua vida? Como é que a pessoa vai desenvolver a mediunidade se ela não tem o hábito da oração? Ela vai ter que introduzir esse hábito na vida dela. O médium precisa orar para se vincular aos bons espíritos. O passista, de forma semelhante. Então, às vezes, nós queremos desenvolver uma atividade, mas não temos noção do que tudo ela envolve, né? A questão importante da refratariedade, tanto daquele que aplica o passe, quanto daquele que recebe o passe. Estarmos refratários. Às vezes, nós estamos recebendo a energia dos benfeitores através dos passistas, mas nós não estamos absorvendo essas energias, porque nós estamos refratários a elas. É como se nós estivéssemos com uma capa que impede que as energias possam ser absorvidas por nós, porque o processo é mental. Então, às vezes, a pessoa está ali, mas a mente, o pensamento dela está no trabalho, está em casa, está num compromisso, ela está de corpo presente na sala do passe, mas a sua mente, a sua estrutura psíquica e emocional está em outro local. Então, daí o preparo, né? A necessidade de nós termos essa comunhão com o mais alto, com os bons espíritos, nos abrirmos. E se for o passista que está despreparado, que está invigilante, será que o paciente não vai receber as energias que necessita porque o passista está sendo negligente? Claro que não, né? Se nós temos o mérito, nós vamos receber. Porém, os benfeitores espirituais vão ter que fazer um trabalho extra, porque aquele passista, de uma forma equivocada, está dificultando o trabalho. Mas o paciente tem o mérito das energias. Então, os benfeitores vão encontrar uma forma para que o passista receba, para que o paciente receba. Mas o passista, ele poderia estar somando, e não está. Porque não está bem, porque foi invigilante, por uma série de questões. Então, para nós termos uma ideia de como é importante. Por isso que, na maioria das casas espíritas, nós vemos frases edificantes naqueles momentos que antecedem a palestra. Para que as nossas mentes se vinculem àqueles dizeres. À medida que nós vamos lendo a frase, observando aquela foto da paisagem, a gente possa entrar numa faixa vibratória positiva, para que nós não fiquemos em conversações estranhas à atividade. Então, é uma maneira de ir conduzindo o público para que a gente fique naquela sintonia, facilitando e auxiliando o trabalho do público, porque os trabalhadores temos consciência, ou deveríamos ter essa consciência, né? Nós que somos trabalhadores, estudamos já, nos preparamos há muito tempo, mas o público não. O público às vezes nunca ouviu falar de espiritismo, está vindo pela primeira vez, então ele vai se deparar com esse cenário já na tentativa de ir preparando para as atividades que irão no decorrer. Nós sabemos que o passe não é uma criação da doutrina espírita, né? Ao tempo de Jesus, nós já vemos a imposição das mãos. Então, é uma oportunidade para quem está nessa atividade, aplicando o passe, de doar de si, de doar das suas energias. Então, é uma atividade que, se bem aproveitada, pode facilitar a nossa evolução. Porque nós estamos dando algo muito difícil de dar, que é de si. Uma das coisas mais difíceis é doar de si. Porque dar coisas é mais simples, mas dar de si
é dar do que nós temos no nosso íntimo. Às vezes nós nos compadecemos daquela pessoa que está diante de nós, daquele irmão que está diante de nós. Pela fisionomia, às vezes ela traz estampada na cara o sofrimento, o momento difícil que ela está vivendo. E nós, compadecidos, movimentamos essas energias. Imaginem se nós pudéssemos ver isso com os olhos da alma. Os nossos melhores sentimentos, nós ficamos tocados. Como nós gostaríamos que aquela pessoa melhorasse. Então, meus irmãos, isso é algo fascinante de ver. Essa emoção saudável, esse sentimento amoroso, impregnando os fluidos e sendo direcionado. Então, verdadeiras cirurgias, se nós pudéssemos usar essa palavra, verdadeiros milagres de transformação. Aquele indivíduo, ele entra de uma forma e sai de outra forma completamente diferente. Tanto no passe, na sala de passe, no passe individual, quanto no passe coletivo. Quantas vezes Divaldo Franco narra isso em palestras? Ele diz o que acontece a nível espiritual no encerramento daquelas conferências com milhares de pessoas, mas também nas pequenas reuniões como aqui, no encerramento, os benfeitores se aproximando e envolvendo toda a plateia e fazendo verdadeiras transformações, quadros que são revertidos, processos que são desligados de uma forma que muitos de nós não podemos imaginar. E tudo acontece diante de nós, com a nossa presença, a interferência dos bons espíritos. Então, como é significativo, como é importante nós fazermos a nossa parte. Certa feita, na Mansão do Caminho, nós residimos lá por um período, e ao final dos trabalhos, quando nós retornávamos para casa, aqueles que residiam lá, participávamos do jantar, como em família, um pequeno grupo. E era um momento muito rico, porque algumas vezes o nosso irmão Divaldo relatava algumas questões que aconteceram durante os trabalhos. E em uma noite especial, a mim gravou muito, eu jamais esquecerei desse exemplo, porque para mim foi um despertamento. Ele narrou que estava atendendo ao público, como faz costumeiramente. Ele atende dezenas e mais de uma centena de pessoas antes da palestra. E numa altura desses atendimentos, ele estava sentado à pequena mesa, recebendo as pessoas uma a uma. E veio uma senhora, já de certa idade, com vestes muito simples. E ali chegou, trazendo os seus dramas, como todos nós os temos. E ele então, narrando, disse-nos que viu a benfeitora Joana de Ângeles adentrar. Ela veio, parou ao lado daquela senhora humilde, humílima, e encostou a sua cabeça no ombro da senhora e, vis-a-vis com Divaldo Franco, ele disse: meu filho, essa nossa irmã é uma irmã muito sofrida, está vivendo graves testemunhos. Procure alegrá-la, conte algo que faça com que ela se alegre, traga um pouco do seu bom sentimento ao coração dessa irmã sofrida. E ele então seguiu na conversação, no atendimento, atendendo às orientações da benfeitora. Quando aquele diálogo, que não foi muito demorado, terminou, a senhora então se dirigiu à saída para retornar ao seu lugar. E nos narrou Divaldo que a benfeitora enlaçou-a com o braço e foram abraçadas. E a mim marcou muito, porque me fez pensar que todos nós podemos ter benfeitores amorosos conosco. Quando a nossa vivência é legítima, quando ela é verdadeira, quando os testemunhos se fazem na vida de todos nós. O que eu desejo dizer é que todos nós podemos alcançar a graça da presença de espíritos muito elevados, como é o caso da benfeitora Joana de Ângeles, um espírito de elevadíssima hierarquia moral. Por que não? Por que nós não podemos ter um espírito desses olhando para nós e nos estendendo a mão? Podemos, mas cabe a cada um de nós fazer esse trabalho, fazer esse movimento.
de nos abrirmos. Então, nos encaminhando para o encerramento, o convite que a doutrina espírita nos faz, ele é perene e ele é de despertamento da nossa consciência. Porque as questões, elas aí estão. Cabe a nós irmos ao encontro dessas possibilidades, despertando, nos dando conta dos nossos potenciais. Começando por olharmos-nos como somos. Falíveis, pessoas que vamos errar, mas que também acertamos e que temos um fator legítimo que é o fato de nós sermos filhos do Criador. Então, existem muitos piores que nós e outros tantos melhores que nós, mas cada um de nós somos como somos. Então, percebermos que é possível modificarmos a nossa realidade. E como a natureza não dá saltos, também nós não nos transformamos do dia para a noite. Quer fazer então? Começarmos por pequenos movimentos. Um deles, a gentileza. É um ótimo caminho para nós começarmos uma mudança. Quem sabe nos propormos, nos tornarmos pessoas mais gentis. Tem tantas maneiras. Abrir a porta para alguém que vem com pacotes, dar lugar para uma pessoa que já está mais cansada. Pequenos gestos que vão fazendo diferença nas nossas vidas, porque são energias que nós vamos movimentando, são fluidos que nós vamos movimentando ao nosso redor. E isso lentamente vai nos tornando pessoas melhores. Até que vai chegar um momento em que nós seremos aqueles que, quando nós chegamos num ambiente, nós transformamos esse ambiente para melhor. Porque cada um de nós leva consigo esse campo vibratório que está recheado de registros que ficam ali impregnados dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, quando nós começamos a nos voltar lentamente para o bem, nós vamos saneando e melhorando o nosso ser. E nós levamos isso aonde nós vamos. É por isso que às vezes a gente conversa com certas pessoas e nos sentimos bem. E não sabemos por quê. A gente se aproxima, tem um pequeno diálogo e a pessoa vai e a gente fica com uma sensação agradável. Porque inconscientemente nós captamos aquele campo vibratório de alguém que é bom, de alguém que se dedica ao bem, de alguém que traz essa questão aonde ela vai. Então, lentamente, porque custa muito pouco. Mesmo que no início soe um pouco de forma não verdadeira. Que soe assim um pouco falso, aquele bom dia, com um sorriso, porque a nossa vontade não é exatamente aquela. Mas é um movimento que vai criando um hábito, porque tudo são hábitos. Então, lentamente, nós vamos movimentando-nos nessa direção. Então, tudo é fluidos. E como nós falamos no início, nós estamos mergulhados, e eu acho que nesse ponto nós vamos todos concordar, num mundo muito competitivo. Um mundo que não para. Um mundo pulsante. Um mundo que nos oferece N oportunidades. Mas, entre todas essas oportunidades, dificilmente nos oferece serenidade. É um mundo que nos impele ao movimento, à agitação. E ele não nos oferece aquilo que mais nós necessitamos. Paz. Todos nós necessitamos de paz. Então, a pergunta é, o que fazer? Porque esse mundo de fora, nós não sobrevivemos sem ele. Nós necessitamos dele. Mas que ele não seja o objetivo das nossas vidas. Que ele seja caminho e não meta. Que a gente conviva e viva esse mundo de fora, mas de maneira consciente, criando momentos para o mundo de dentro. Todos nós necessitamos fazer esse movimento. Caso contrário, vamos ter muitas dificuldades de avançar. Porque estaremos querendo matar a nossa sede, ingerindo água salgada, sem perceber que quanto mais nós ingerimos, mais sede nós temos, porque é incessante. Nós todos necessitamos de momentos de paz. E como nos disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós.
E nós temos feito muito pouco esse movimento de entrarmos para dentro de nós. Nós conversávamos com uma irmã querida essa semana, falando do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, que fala do pensamento. Leon Denis, o autor da obra, diz que o ser humano, a criatura humana, é como o mar, é como o oceano. Ele é revolto na superfície, mas que na profundidade tem um recanto seguro, como o fundo do mar, a calmaria. O problema, diz Leon Denis, é que muitos poucos fazem esse movimento de descer até essa profundidade para aurir serenidade e paz, em perfeita sintonia com a mensagem do Cristo, que diz que o reino de Deus está dentro de nós. E como é que nós vamos fazer isso? De várias formas. Quem sabe começando pela prece, pela meditação, pela visualização. Quando passarmos por um local que nos chamar a atenção pela beleza natural, fixemos o olhar e pensemos, deixa eu registrar esse quadro, deixa eu registrar esse local, a fim de que quando eu me recolher para orar, ao fechar os meus olhos, eu possa trazer aquele quadro diante de mim. E se eu for um pouco audacioso, quem sabe eu não possa trazer Jesus para esse quadro, para que nós possamos dialogar. Mas para isso nós teremos que tirar um bloqueio que muitos de nós trazemos. Muitos de nós não conseguimos fazer isso porque vemos o Cristo numa condição inalcançada, inatingível. O Cristo distante, como alguém superior e nobre. Por quê? Se nós somos filhos do mesmo Pai. Por que é que Ele não pode vir conosco? Por que nós não podemos estar com Ele? Pode haver tesouro maior do que a capacidade de fechar os olhos e de forma verdadeira conversarmos com um amigo. Um amigo que, aliás, tem esperado por nós. Há milênios Ele nos fez um convite. Vinde a mim, disse-nos Ele, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Como é que é o nosso fardo? Como é que anda o nosso jugo, se não pesado, pela nossa pequenez, pelas nossas incompreensões? Mas esse movimento tem que partir de nós. Os espíritos nobres, eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos voltados para o mundo, eles respeitam as agitações, as incompreensões, aguardando o momento em que nós façamos o movimento de abrir a porta, aqui uma figura de linguagem, abrir a porta das nossas almas. Aí sim, eles se nos aproximam e vêm ter conosco de forma muito intensa, porque esse é o objetivo maior da existência dos espíritos elevados. Para eles, é a oportunidade de serem úteis a nós, de virem em nosso socorro, desde que façamos um movimento de solicitar. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir e que possamos ter a audácia de sermos melhores, de sermos mais gentis, de sermos mais amorosos, na medida em que nós conseguirmos. Porque os desafios são muitos, mas as possibilidades também se desdobram quando nós fazemos o movimento. Porque os benfeitores, aqueles que já fizeram a viagem de retorno, os nossos amores, não perdem a oportunidade de estarem conosco e de nos auxiliarem. Então, que nós possamos realmente fazer esses movimentos. Vamos orar? Vamos orar. Esse momento é um momento muito especial, porque nós vamos ver que não apenas os benfeitores que dirigem esta casa veneranda se aproximam, mas também os nossos amigos, os nossos amores de além-túmulo. Se nós pudéssemos, meus irmãos, ver com os olhos da alma, veremos nesse momento a presença suave destes amigos que se nos aproximam, que nos abraçam, transmitindo-nos
a sua ternura, o seu amor. Verdadeira cascata de luzes, neste instante, jorra abundante nesta sala, inundando-nos a todos, trazendo-nos o bom ânimo, a alegria de viver, a coragem para os enfrentamentos necessários a todos nós. Deixemo-nos penetrar por estas vibrações salutares que inundam literalmente o nosso ser. E assim, renovados, refeitos, elevemo-nos em pensamento na direção do mais alto. Permitamos que o nosso pensamento viaje na direção do infinito, ao encontro do amigo, dos que não têm amigos, da compreensão não compreendida, amado Mestre das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos no caminho de todos nós, em oportunidades infinitas de crescimento e de transformação. Derrama, Jesus amado, sobre nós o bálsamo do teu amor, que nos fortalece e nos renova para prosseguirmos, para que diante dos testemunhos, quando porventura visitados pelo irmão sofrimento, quando a irmã dor por acaso bater à nossa porta, possamos nos lembrar de ti, que sozinho venceu o mundo. Mas se por acaso as dificuldades se intensificarem e nós olharmos para todos os lados e com isso não encontrarmos uma saída, inspira-nos, Nazareno amigo, a olharmos para o alto e finalmente darmos-nos conta que jamais estamos a sós. Ó Senhor, compadece-te das nossas misérias, apiada-te da nossa pequenez, Jesus, e vem ter conosco, Senhor, como outrora. Toma conta de nós e conduz-nos com o teu amor infinito pelas sendas que nos irão levar à casa do Pai, à plenitude. Excelso amigo, envolve esta casa que é a tua casa, a esta comunidade e a todos nós. E permite, Senhor, que em teu nome, em nome dos bons espíritos, da Virgem Santíssima, a mãe de todas as mães, possamos encerrar o nosso encontro de hoje envolvidos nestas bênçãos de amor e paz. Que assim seja, Senhor.